Começando a aula 2 do módulo 4, eu vou ensinar para vocês a como estruturar o personagem do zero, tá? Para você aprender a desenhar ele do zero. E qual que é a primeira coisa que você tem que fazer aqui no personagem? É encontrar o tamanho da cabeça dele, tá? O tamanho da cabeça é fácil, né? Tá aqui. Depois você pode traçar uma linha aqui, ó, no queixo do personagem. E outra linha aqui, mais ou menos no cabelo, tá? No meio do cabelo aqui, você pode fazer essa linha, certo? Então, você vai medir a distância entre essas duas linhas aqui, ó. Deu mais ou menos 2,1,5, quase 2,2. E vamos reproduzir essas distâncias aqui agora. 2,1,5. 1,5 aqui em cima. 2,1,5. 2,1,5 e 2,1,5. Certo? Aí você vai fazer uma linha em cada pontinho desse aqui, certo? Fazer aqui de lápis de cor para vocês enxergarem melhor. Ok? Vamos fazer aqui também vermelho e aqui também. Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 cabeças e uma pontinha aqui, que é mais ou menos 1/4 dessa distância aqui, né? Divide no meio de novo, pega esse tamanhozinho aqui e coloca aqui embaixo, tá? Que esse aqui é meio que o tamanho do pé do Naruto, certo? Aqui eu vou alongar essas linhas aqui pra gente poder fazer o esqueleto aqui do lado, tá? Vou fazer na folha inteira aqui, que fica mais fácil. Opa, aqui foi muito pra cima. Tem que ser no queixo, né? Passou do queixo ali. Ok? E agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa encontrar as articulações do Naruto, né? Vamos desenhar a cabeça dele aqui. Só uma bolinha. E fazer uma linha até o final aqui na vertical, tá? Agora a gente vai começar a dividir esses espaços para encontrar as articulações do Naruto. Aqui a primeira articulação que a gente precisa encontrar é a dos ombros, né? Mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Então se a gente dividir esse espaço de 2 aqui, ó, número 2, em 3 partes, a gente vai encontrar mais ou menos o posicionamento dos ombros do Naruto. Então aqui, ó, se a gente dividir mais ou menos em 3, a gente vai ter o ombro do Naruto, certo? Aqui o espaço entre eles, você pode medir a partir mais ou menos daqui, ó, do rosto. Você sabe que tem o tamanho do rosto aqui embaixo e mais um espacinho. Então aqui a gente vai descer o rosto e mais um espacinho aqui. Certo? Vamos fazer uma linha. E 2 bolinhas para fazer os ombros, ok? Como tá aqui, ó, tá vendo? Tem a linha da vertical, uma linha aqui
na horizontal e as bolinhas dos ombros, certo? Então, sempre quando for articulação, bolinha. De resto, faz tracinho mesmo, tá? A próxima articulação que a gente vai achar aqui é a articulação dos cotovelos, né? Vai estar mais ou menos aqui, ó. Se dividir o braço do Naruto aqui mais ou menos no meio, ó, a gente vai encontrar ela aqui mais ou menos em 1/3 também do número 3, né? Então pega esse espaço aqui da cabeça número 3, divide em 3 espacinhos aqui iguais novamente e faz uma bolinha para o cotovelo do Naruto. Aí você já pode ligar para fazer os braços, certo? Próxima articulação aqui vai ser o quadril, tá? O quadril tá bem aqui entre a cabeça 3 e a cabeça 4, né? Essa linha de divisão das cabeças. Então o quadril você pode fazer aqui mais para dentro, tá? Uma coisa importante na hora de você fazer a articulação dos personagens é saber que quando é um personagem masculino, geralmente os ombros vão ser mais largos ou no mesmo alinhamento, mais ou menos, dos quadris, tá? Então isso aqui vai ser meio reto ou vai ser um triângulo com a pontinha para baixo. Tá? Se pensar no corpo do homem, ele vai ser mais assim. O corpo da mulher, eu vou dar um exemplo aqui também nesse módulo para vocês, ele vai ser ao contrário. Os ombros eles vão ser mais para dentro e os quadris eles vão ser mais para fora um pouquinho, tá? Então vai ser meio que, se eu pensar numa forma geométrica, um triângulo com a pontinha para cima, que esse lado é mais largo que esse daqui, tá? Então, você sabe que o quadril do Naruto ele é um pouquinho mais para dentro, né? Essa articulação aqui do quadril e da perna, ela é um pouquinho mais para dentro do que a articulação dos ombros. Então, a gente vai jogar ela aqui, certo? Vai fazer mais uma linha aqui, ó. Conforme tá no esqueletinho aqui também, ó. E a próxima articulação que a gente vai encontrar aqui é a do pulso, né? Vai estar mais ou menos, vamos pegar essa daqui, ó. Dividir em 3 também. Dividir aqui 1, 2, 3, mais ou menos aqui. Mais um traço para os braços. Próxima articulação que a gente tem que encontrar aqui é a articulação dos joelhos. Vai estar mais ou menos aqui no meio, ó, do espaço 5, do espaço da cabeça 5, tá? Então aqui divide no meio. E dá para achar os joelhos do Naruto. E fazer mais um traço para fazer as coxas, né? Vou montar aqui também. Os 2 traços da perna, da coxa. E a próxima articulação é a articulação dos tornozelos, tá? Tá bem nessa linha aqui do final desse 6º espaço, dessa 6ª cabeça. Então, mais bolinhas aqui. E mais tracinhos para a perna, certo? E os pés vão ficar aqui e as mãos vão ficar aqui. Ok? Então, essa é a estrutura base do Naruto, certo? Isso aqui é o esqueletinho do Naruto para você começar a desenhar ele. Agora, eu vou dar uma leve apagadinha para a gente poder fazer os músculos aqui, certo? Na verdade, as formas geométricas para depois a gente fazer os músculos, né? Vou tirar só o excesso aqui do grafite, que ficou muito escuro. Mas vocês ainda conseguem enxergar aí as linhas, né? Dá só uma reforçadinha em algumas. Pronto. Como que a gente vai fazer agora essas formas geométricas para dar um volume para o corpo para a gente poder aplicar os músculos, tá?
Aqui eu recomendo que você ache tipo fotos de modelos que estão com alguma roupa de banho, para vocês saberem como que é o músculo do corpo humano, tá? Porque vai variar de personagem para personagem. Por exemplo, o Naruto aqui, ele é um personagem magro, né? Ele é um personagem magro, um pouquinho definido. Ele vai ser bem parecido com a musculatura, a estrutura dele vai ser bem parecida com esse personagem aqui mais genérico, né? Porque o Naruto ele é um personagem mais padrão de mangá. Mas, por exemplo, se você quiser fazer um personagem como o próprio Haikage do Naruto, ele já tem uma estrutura bem diferente. Então você também precisa estudar isso nele, como você vai aplicar as formas geométricas, né? Aqui, ó, vocês podem ver que é bem simples, tá? Mais ou menos aqui no quadril vai fazer um triângulo. Aqui nos braços, linhas ao redor desse esqueletinho do meio, ó. Vou até marcar em azul aqui para vocês enxergarem melhor. Linhas ao redor do esqueleto do meio aqui, ó, tá? Como eu disse, um triângulo aqui, ó, na região do quadril. Nas pernas também a mesma lógica do braço, ó. Fazer algumas linhas para as articulações também, ó. O corpo masculino aqui, como eu falei, ele vai ser tipo um triângulo, ó, dos ombros até o comecinho das pernas aqui, ó. Ele vai ser um triângulo com uma ponta para baixo, ó. Aí aqui a gente pode fechar direto as pernas também, ó. Aqui mais ou menos onde é o umbigo. O umbigo a gente pode dividir também, tá? Então agora a gente tem que fazer esse preenchimento para dar volume ao corpo do Naruto, certo? E aqui eu vou fazer de azul também para vocês verem como que eu vou fazer isso. Eu vou começar aqui com esse triângulo do corpo masculino que eu falei, né? Então a gente vai ver mais ou menos onde começa a perna do Naruto aqui também, ó. E a partir daqui a gente pode fazer esse triângulo. Aqui vai ser mais ou menos onde é o umbigo do Naruto. E aqui a gente também já pode puxar mais ou menos onde vai ser a perna. Continua a perna aqui. Pode até fazer um traço aqui também. Para dividir. Essas linhas, elas não podem ser bem retinhas, tá? Você tem que fazer uma curvinha com elas. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não é totalmente reto, né? Vai ter uma curvinha na panturrilha, vai ter uma curvinha no braço, vai ter uma curvinha na barriga, no ombro, né? Sempre tem algumas curvinhas, então você também precisa fazer essas curvinhas na hora de preencher esses volumes no corpo do personagem, tá? Os braços aqui também, ó, algumas curvinhas, mais curvinhas, curvinhas. Aqui o ombro também não pode ser retão assim, ó, tem que fazer uma curvinha aqui. E o pescoço. A mão aqui eu vou só fazer o volume mesmo, para depois a gente detalhar. No módulo de mãos também, né? Aprender a fazer as mãos, os pés aqui. Como eu disse, eu gosto de fazer os pés um pouquinho maiores, tá? Do que o da imagem do anime. Porque eu acho que fica mais bonito. Então aqui a gente já conseguiu dar uma forma, né? Pro corpinho do Naruto, né? Que tava só no esqueletinho. Aqui ele já parece que tem mais músculos, parece que ele já tem uma forma mais de corpo mesmo, né? De musculatura, de carne, certo? Aí agora eu vou tirar mais ainda o excesso de lápis que tem aqui, tanto o lápis azul quanto o lápis grafite,
para eu detalhar os músculos aqui para vocês, tá? Para dar um exemplo aqui de como que vocês vão fazer os músculos de um personagem adolescente definido, né? Ele não é tão magro e também não é tão forte quanto, sei lá, o Gohan era quando era adolescente, né? O Gohan Dragon Ball. Ele é um personagem mais normal em questão de físico, mais comum. Certo? Aqui o esqueleto praticamente sumiu e aqui a gente tem só as formas geométricas de volume do corpo. E agora a gente vai fazer os músculos. E para fazer agora a musculatura do Naruto, eu vou colocar o desenho aqui do lado, tá? Para dar esse exemplo para vocês aqui com o personagem que a gente usou na aula passada. Primeira coisa que a gente pode notar aqui, ó, é que, como eu falei, vai ter as curvinhas ao redor do corpo, né? Ele não vai ser totalmente reto. Então a gente tem que definir mais essas curvas aqui do braço, ó. Para isso também é bom você pegar fotos, tá? Como eu disse, fotos de modelos é uma boa. Aqui as curvas dos ombros, né? Fazer a musculatura. O pescoço aqui. Aqui no corpo. Aqui nas coxas a mesma coisa. Mais curvinhas. Aqui é como se ele tivesse com uma cuequinha, ó. É só desenhar uma cuequinha que dá certo. A coxa aqui também, o joelho, dá pra fazer o joelhinho assim, ó. Dois tracinhos aqui, ó, já fica parecido com o joelho. Na perna, a panturrilha um pouquinho aqui em cima, ó, mais pra cima, ela tem curva. Aí depois já pode descer um pouquinho mais reta. Aqui também é a mesma coisa, ó. E para esse lado de dentro, né? Geralmente a panturrilha aparece mais para esse lado. E os pés aqui. Os pés a gente vai aprender a desenhar no próximo módulo, tá? Que são mãos e pés. As mãos aqui também. Certo? E os músculos aqui agora do tronco, né? Que são um pouquinho mais definidos. Então precisam de um pouquinho mais de atenção. Aqui a gente pode ver o peito, ó, desse personagem mais genérico, tá batendo mais ou menos nessa linha da segunda cabeça dele aqui, né? Pro Naruto, se a gente descer até aqui, vai ficar muito grande. Então a gente tem que fazer um pouquinho mais pra cima, tá? Tem que ser um pouquinho antes de ter essa linha da segunda cabeça aqui, certo? Aí faz essa divisão no meio. E aqui é mais ou menos na linha do ombro, da clavícula aqui. Faz essa curvinha aqui para desenhar a clavícula. Você pode fazer duas pontinhas aqui para definir mais o peito. E mais essa definição no pescoço aqui. Para os músculos do abdômen, né, da barriga, você pode fazer um umbigo aqui primeiro. Fazer uma divisão para cima, uma divisão para baixo. Duas curvinhas aqui em cima. Duas do lado, duas do lado. Já vai ficar bom, tá? Porém, não é para todo personagem que vai se aplicar isso daqui, tá? Por exemplo, os personagens de Dragon Ball. Os personagens de Dragon Ball, eles têm os músculos do corpo todo.
muito definidos, né? Eles são muito fortes, tem a musculatura bem desenhada. Então você tem que pegar os personagens e analisar como que é a musculatura deles, certo? Porque também tem diferença de um personagem para o outro, dependendo do nível de poder que ele tem e da idade. Por exemplo, não tem como você comparar a musculatura do Goku normal, né? Ele sem estar Super Saiyajin nem nada, com o Broly do filme do Broly, que saiu agora em 2019. Com aquela forma bem overpower dele, não tem como você comparar os dois em questão de musculatura. Então você tem que analisar isso também, certo? E aqui a gente já conseguiu ter mais ou menos o corpo do Naruto, como que a gente vai fazer a musculatura dele. Ó. Vocês podem ver que se a gente jogar essa roupa aqui, vai ficar o corpinho do Naruto, tá? E até se a gente desenhar aqui, ó, o rostinho dele, rapidamente, a gente vai ter a base do corpinho do Naruto aqui, ó. Ok? Só vai faltar colocar a roupa nele aqui, certo? Na próxima aula eu vou fazer essa mesma coisa de desenho aqui, explicar as estruturas, explicar a musculatura, a diferença de idade, etc, para o corpo de personagens femininas, tá? Que são algumas coisas pontuais em quadris, ombros, pernas que vão mudar bastante, tá? Que você precisa se atentar a isso para não fazer um personagem feminino com um corpo masculino, que vai ficar bem esquisito, certo? Então eu vejo vocês na próxima aula.